Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse vídeo é de número 268, Nosso Lar, Chico Xavier, regressando à casa. Então, André, aqui ele regressa à casa dele pela primeira vez e vamos à história, né? Mas no vídeo anterior, acredito que no primeiro vídeo da data de ontem, eu cometi um erro no número de vídeo. Eu disse 5.600. Na verdade, é 6.600 vídeos. Então, só corrigindo esse número, né? Porque fica registrado, então... 6.600 vídeos já gravamos até hoje, e não 5.600. Então, André, ele, dentro do lar dele, a primeira vez que ele retorna para visitar a família, depois de muitos anos nas regiões umbralinas e também na colônia Nosso Lar. Então, ali na sala, ele pôde ouvir, né, de um cidadão: só amanhã poderei diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão. Todo cuidado é pouco. O Dr. Ernesto reclama absoluto repouso. Então, quem seria aquele Dr. Ernesto? Perdia-me num mar de indagações. Quando ouvi minha esposa suplicar ansiosa: mas, doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe, não suportaria uma segunda viuvez. Então, nesse exato momento, Zélia leva ao conhecimento daquele médico que ela não suportaria pela segunda vez uma viuvez, né? André continua: Zélia chorava e torcia as mãos, demonstrando imensa angústia. Um corisco não me fulminaria com tamanha violência. Outro homem se apossaria, ou melhor, outro homem se apossara do meu lar. A esposa me esquecera. A casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Olha as indagações na mente de André. Por que que os mentores espirituais, principalmente Clarencio, Silas, Dona Laura, durante esse tempo todo na região, na colônia Nosso Lar, manteve-se calado mediante esta situação, esse quadro, né, com relação à família de André no corpo físico? Porque eles sabiam que Zélia havia esposado um outro companheiro. E é preciso entender que esse processo ele é natural. É natural. Não há nada contrário aos desígnios de Deus nesse exato momento. Tanto a mulher pode esposar um outro homem,
quanto um outro homem pode esposar uma outra mulher. Desencarnou a esposa, ele pode sim ele pode encontrar uma outra pessoa. O inverso também pode. Desencarnou o esposo, a mulher tem o direito de encontrar um outro companheiro para viver com ela durante o resto da existência física, colaborando com ela, colaborando com ele, nos afazeres, nas obrigações, nos deveres, no compromisso, na responsabilidade. É preciso entender que muitos espíritos que se encontram na parte espiritual, muitos deles auxiliam aqueles que estão no corpo físico a encontrar um novo companheiro. Porque eles sabem que no nível que nós nos encontramos, é necessário um companheiro, uma companheira. Agora veja bem, há algumas exceções. Aí você pode pensar, então existem algumas exceções, Luiz? Existem algumas exceções. Existem algumas exceções quando está relacionado a algumas expiações. Expiações. Então o indivíduo, ele que retorna ao corpo físico, né, para passar aquela existência todinha sozinho fisicamente, ele deve, mais que tudo, se resignar, aceitar e enfrentar a situação sozinho fisicamente. É preciso entender uma outra coisa também. Cada caso é um caso. Não significa que porque ela pode arrumar um outro companheiro, ele pode arrumar outra companheira, que todo mundo pode. Não é uma questão de poder. Não é uma questão de poder. É uma questão de necessidade. Porque existe milhões de mulheres que seus maridos já retornaram ao plano espiritual, que continuam sozinhas fisicamente, cuidando dos filhos, do lar, do compromisso, da responsabilidade. Ela programou tudo aquilo ali. Existem milhões de homens que as esposas que retornaram à pátria espiritual, eles ainda continuam sozinhos fisicamente. Por quê? Porque eles não veem necessidade tanto quanto outros veem necessidade. Tem pessoas, parece que ele não consegue, com todo respeito à colocação. Tem mulheres que parece que não consegue viver distante de um homem. Não é nem de um companheiro, de um homem. O marido desencarna ou se separa do marido, daí um mês já arruma um, daí um pouco se separa, arruma outro, arruma outro, arruma outro. Eu conheço mulheres aqui no Brasil que já se separou e já arrumou, já separou mais de 10 vezes. Como eu conheço também homens. E parece que é um vulcão que trazem dentro do peito, que nada apaga aquele fogo daquela necessidade de estar ao lado de uma mulher. Nada contra, tentando apenas mostrar o lado complexo em cada qual. A vera, se todo mundo conseguisse entender o lado complexo, acontece que muitas pessoas não têm conhecimento nem do significado do termo complexo. Porque aquele que tem, ele consegue entender a causalidade, a lei de causa e efeito, ação e reação, porque encontra tudo ali,
aquele processo interligado um no outro. Então, André continua dizendo assim: a casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Corri ao meu quarto. Então ele corre até o quarto dele ali naquela residência, verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa. No leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Olha o quadro que André depara ali naquele local, naquele quarto que fora o dia dele e de Zélia. Os móveis todos tinham sido trocados e um homem idoso ali no leito, enfermo e ainda com 3 espíritos das sombras, vamos dizer assim, diabólicos, usando esse termo, complicando mais o quadro de sofrimento daquele paciente. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. De pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças. Mas já não era eu mesmo homem de outros tempos. Oh, maravilha, não é verdade? O primeiro impulso, quando ele bateu os olhos naquele homem, a vontade que ele teve foi de esganar aquele homem. A vontade que ele teve foi de espancá-lo. Mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. Por isso que Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Se André não tivesse acordado perante os desígnios de Deus, obviamente ele partiria para cima daquele homem ali naquele leito. Não só complicando mais a evolução dele, de André, como também prejudicando a saúde física muito mais daquele paciente, devido às vibrações negativas, o ódio, a raiva daquele espírito. Então, continua André: o Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Olha que maravilha, Quer dizer, Jesus me havia chamado aos ensinamentos do amor. Ele tinha conhecimento naquele instante do verdadeiro significado do amor, da fraternidade e do perdão. Por isso, esses que matam e que, interrogados por que matou, e que dizem assim: matei por amor, isso não é amor, isso é doença. Essa pessoa, ela não ama, essa pessoa é doente, é perturbada, é obsidiada, porque ninguém mata por amor. Nós nos libertamos através do amor. Nós nos libertamos através do amor. Porque se não é o amor, nós nos complicamos mais ainda.
Então, o amor é esta chave que, portadora de todo o segredo do cadeado que nós trazemos. Que esses segredos, nos ângulos certos, obviamente, abre-se a fechadura, abre-se o cadeado. Pois você observa que para cada cadeado, para cada porta, há uma chave específica. Não adianta você querer abrir a porta da tua casa com a chave do vizinho. Você não consegue. Não adianta você querer abrir a porta do teu carro com a chave do carro do vizinho. Você não consegue. O teu carro, ele tem uma chave própria. A tua casa também. O teu coração também. Isso chama-se amor, não é? Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores, devotadas ao mal. Observa. Ele não viu ali. A partir de então, ele começa a analisar que ali não se encontrava um inimigo dele. Aquele homem não havia roubado a tua esposa. Aquele homem não havia traído ele. Zélia não havia traído o marido. Zélia não havia traído nem a própria consciência, pois ela agira corretamente de acordo com os desígnios de Deus dentro da necessidade evolutiva dela, cabendo a André compreender toda essa situação complexa. Cabendo a André entender toda essa situação complexa. E ele consegue entender. Tanto é que ele, de um momento para outro, ele passa a ajudar aquele enfermo. Vamos à sequência? Devotadas ao mal. Entretanto, não conseguia auxiliá-lo imediatamente. É lógico. Ele percebeu todo o quadro, mas ele não conseguiu auxiliar imediatamente. Assentei-me, decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos, e depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas. A mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho. E meu filho, onde estaria ele? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas. Vim vê-los, mamãe, exclamou a primogênita. Não só para colher notícias do Dr. Ernesto, como também porque os singulares saudades do papai me atormentam o coração. Desde cedo não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Não terminou. Lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Olha só, Zélia dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa era o que me faltava. Aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações?
Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês terminantemente qualquer alusão nesta casa a seu pai. Vocês estão proibidos de tocar no nome do teu pai aqui. Teu pai morreu. Teu pai já morreu. Não sabe que isso desgosta Ernesto, minha filha? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto. O passado morto. E nós temos que dizer que Zélia, nesse exato momento, está certa. Está certa ela. Muitas pessoas podem pensar assim, eu não concordo, é um direito de todo mundo pensar. Mas o dia que a pessoa evoluir, ela vai perceber que Zélia está certa. Porque vejamos, André, ele fisicamente não existia mais. Com outro ser, Zélia se encontrava, ser esse que a auxiliava, que de uma certa forma, até por uma questão de respeito a ele, ela tinha que manter aquela postura de dignidade, de respeito, de amor por tudo que ele, durante aqueles anos todos, fez por ela, por todos os filhos. E além do mais, estas recordações que nós no corpo físico guardamos externamente e às vezes internamente, recordações constantes, isso perturba demais a evolução daquele que se encontra na erraticidade. Pois toda vez que nós nos lembramos daqueles que na erraticidade se encontram, a depender da forma como nós nos portamos, aquele espírito, ele recebe na erraticidade um bálsamo, um medicamento, como se fosse um eflúvio divino, ou como se fosse uma punhalada no peito. Se você se lembra do indivíduo positivamente, sem mágoa, sem ressentimento, sem tristeza, sem revolta, sem aquele sentimento de culpa, ele se sente bem. Mas se um desses sentimentos são vistos, ou é visto, pode ter certeza que aquele espírito na erraticidade, ele sofre demais. Então vejamos. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não me pode ajudar nisso? A filha mais jovem interveio acrescentando, desde que a pobre Mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, então veja aqui, essa que desde cedo sentia aquela saudade do pai, ela havia ingressado no espiritismo. Então é natural, né, esta sensibilidade. Então, desde que a pobre Mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo, vive com essas tolices na cabeça. Onde já se viu tal disparate? Essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos, disse, né, a irmã. A outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam? Não têm sentimentos?
Se papai estivesse conosco, seu único filho, varão, não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras. Ora, ora, tornou Zélia nervosa e enfadada. Cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Então, vejamos, mesmo mediante a situação toda, Zélia continuava ali irredutível, é óbvio, e André assistindo toda aquela trama ali, aquele desenrolar ali à sua frente. Vamos para o próximo vídeo.